Minhas capturas. Início da captura. Tá aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os índices zootécnicos, certo? O que são índices zootécnicos? São dados produtivos de um rebanho. Então, é a representação numérica sobre o desempenho produtivo desse rebanho. É tudo que você pode contabilizar nesse rebanho. Todos os parâmetros que você pode mensurar nesse rebanho. Então, esses índices zootécnicos, eles são as principais ferramentas de avaliação do desempenho dos animais. Então, esses índices zootécnicos, eles servem para controlar a produção, acompanhar o rebanho, realizar melhorias e metas, identificar falhas, por exemplo, falhas na produção de leite, falhas no ganho de peso dos animais, certo? E como que a gente obtém esses índices zootécnicos? Eles são dados da produção da fazenda. Então, o agricultor, o técnico, ele vai anotar os dados da propriedade. Que dados são esses? Dados produtivos. Porcentagem de natalidade, porcentagem de mortalidade, quanto que o animal produziu, quanto que ele ganhou de peso, tá? É uma ficha de controle que tem que ter em toda a propriedade, né? Todo o dia a dia dessa propriedade. Os índices zootécnicos na produção de gado de corte são diversos. Então, toda espécie tem seus índices zootécnicos. Vamos falar primeiro da produção dos índices zootécnicos do gado de corte. Primeiro, índice ou taxa de fertilidade ou prenhez. Então, é a taxa de prenhez dos animais. É a relação do número de fêmeas em cobertura que ficaram prenhas em determinado tempo de exposição ao touro, certo? Então, por exemplo, como é que a gente vai calcular isso? Como é que a gente calcula a taxa de prenhez? É o número de fêmeas prenhes sobre o número de fêmeas expostas ao touro, né, vezes 100, porque é porcentagem. Então, aqui eu tenho um exemplo. Como que a gente calcula essa taxa? Se eu tenho que 30 vacas ficaram expostas ao touro, né, e no final foi verificado que 20 vacas estavam prenhas, qual é a taxa de prenhez? Aí a gente vai fazer a conta, né? Então, 20 dividido por 30, aí vezes 100, que vai dar a porcentagem. O índice de natalidade é o quanto de animal nasceu naquele determinado período de tempo, nasceu vivo, porque é natalidade, certo? Então, temos aí vários índices de natalidade. Taxa de desmame é a taxa de animais desmamados em relação às vacas expostas para monta ou inseminação artificial. Então, como que a gente vai calcular essa taxa de desmame? Número de bezerros desmamados dividido pelo número de fêmeas em cobertura, multiplicado por 100, você tem essa taxa de desmame. Idade à primeira cria. Idade à primeira cria significa dizer o quê? Que após a primeira gestação de uma novilha, deve ocorrer por volta de 24 a 36 meses. Então, essa tem que ser essa idade aí que tem que ser seguida para determinar, né, que um animal ele possa então ser bem produtivo no rebanho, tá? Então, o peso ideal para o acasalamento dessas novilhas, aí nós temos vários valores, né? Aqui, dependendo se ele é bois tauros ou bois índicos, cada animal vai ter o seu peso específico para ter essa idade, né, do acasalamento, para que ela possa ter uma boa cria, tá? Temos também um outro índice, que é o intervalo entre partos. O que é um intervalo entre partos? É o período compreendido entre dois partos. Então, entre um parto e o outro é o intervalo entre partos. Então, o ideal tem que ser de 12 meses. Período de serviço. O período de serviço é o quê? O período de dias entre um parto e a primeira cobertura fértil, após ocorrido o parto de uma mesma matriz. Então, aí seria o período de serviço, é o período entre um parto e a próxima cobertura. Taxa de mortalidade é o quanto de animais morreram ao longo do período lá na sua fazenda, na sua propriedade. Taxa de abate, a mesma coisa, né? É a porcentagem de animais abatidos dentro de um período. Então, temos também como calcular. Tudo a gente tem como calcular, levando em consideração a porcentagem.
taxa de desfrute. O que é a taxa de desfrute? Isso é muito importante. A taxa de desfrute é o quê? É a capacidade que um rebanho tem de gerar excedente. Ou seja, depois que você comprou, depois que você vendeu todos os animais, depois que você fez todo esse procedimento, o que sobrar de animal dentro do seu rebanho é o excedente, a taxa de desfrute desse rebanho, tá? Quanto maior a taxa de desfrute, melhor. Aí nós temos também aqui uma fórmula de como calcular. Então, está escrito aqui, ó, quanto maior a taxa de desfrute, maior a produção, tá? Então, aqui nós temos como calcular essa taxa de desfrute, tem uma fórmula, né? Então, você tem aqui o estoque final, menos o estoque inicial, menos as compras, mais as vendas, sobre o estoque inicial, vezes 100, dá a taxa de desfrute, tá? Aí, coloquei aqui também um exemplo para vocês de taxa de desfrute, certo? Então, aqui a gente tem o estoque final temos 2.050 animais, estoque inicial 2.000, compras 30, vendas 40, com a taxa de desfrute do rebanho. Então, aí a gente vai calcular. Ganho de peso diário é o quanto que o animal vai ganhar. Então, temos também uma fórmula, ganho de peso dividido pelo número de dias, certo? E aí a gente vai achar o ganho de peso diário desse animal. Rendimento de carcaça é a mesma coisa, tem uma fórmula, é o peso da carcaça dividido pelo peso vivo ao abate dos animais após aquelas horas de jejum. Então, o animal ele tem que permanecer em jejum, dieta hídrica. Então, aqui também nessa outra tabela, o que a gente tem? A gente tem vários índices zootécnicos, certo? Então, aqui nós temos taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de desmame, mortalidade pós-desmame. Então, nós temos diversos índices zootécnicos. Coloquei aqui no slide para a gente estudar os mais utilizados, tá? Nós temos a média brasileira, nós temos a média em um sistema de tecnologia baixa, temos a média no sistema de tecnologia mais média, tecnologia média, e um sistema de tecnologia alta. Então, aqui a gente vai ficar, botei essa tabela para que vocês possam visualizar a média de índices zootécnicos no Brasil e num sistema de baixa, de média e de alta tecnologia. Então, aqui também outros índices, a mortalidade, idade à primeira cria e tudo mais. Quais são as causas dos baixos índices zootécnicos? Então, muitos produtores têm o quê? Índice zootécnico muito baixo na propriedade. O que causa isso? Primeiro, nutrição inadequada. Muitas vezes o animal não recebe uma nutrição adequada, então ele vai ter um baixo índice zootécnico. Sanidade. Muitas vezes o produtor ele não se preocupa com vacina, com prevenção de doenças, isso também causa problema. Outra coisa é a genética. Muitas vezes o agricultor também não se preocupa com a parte de melhoramento genético do rebanho, tá? Então, muitos produtores têm um gado com uma genética ruim e isso não ocasiona um baixo índice zootécnico. Outra coisa é o capital humano. Muitas vezes o produtor não tem como pagar um técnico, não tem como ter essa companhia dessa pessoa que possa ajudar ele na lida. Então, isso aí também prejudica os índices zootécnicos dos animais, tá? Porque aí ele vai fazer e não tem muito conhecimento, isso pode dar problema. O que é importante em relação aos índices zootécnicos? Anotar, o agricultor ele tem que anotar, o produtor ele tem que anotar, porque aí ele anotando, ele vai ter o controle de tudo que acontece dentro da sua propriedade, certo? Temos também índices zootécnicos na bovinocultura de leite, certo? Esses índices também são importantes, alguns são parecidos com o da bovinocultura de corte. Então, temos aqui o controle leiteiro, tá? Que ele vai registrar a produção de leite. Então, o controle leiteiro ele pode ser feito diariamente, por semana. Então, cada produtor, cada propriedade, ele tem uma forma de ter esse controle, certo? E aí você pode fazer esse controle através do volume do dia, do volume do leite produzido por dia, Então, vai ser medido no tanque
né, com uma régua específica, ou então como a gente faz lá na escola, né, a gente bota num balde e a gente pesa o leite, tá? Para a gente determinar então quanto que a vaca produz. E aí a gente vai poder, a partir daí, ter o controle se a vaca está produzindo muito, se ela está produzindo pouco, certo? E aí você vai ter o controle de cada vaca, vai poder saber quanto que ela produz, vai poder saber se você pode trocar ou não esse animal do seu rebanho, tá? Então tem muitas vantagens desse controle leiteiro. Então permite conhecer melhor as vacas, ajuda a separar os animais, contribui para o melhoramento genético do rebanho. Se você vê que uma vaca não está produzindo muito, você pode descartar, substituir por outra, tá? E aí identifica também quais animais podem ser descartados, se tem algum problema nesse lote de animais, tá? Duração da lactação também é um índice importante. O ideal é uma lactação de 10 meses, certo? É o tempo em dias que vai do parto até o final da lactação, tá? Aí, o final da lactação é quando vai ocorrer a secagem da vaca. Vou explicar o que é. Então, cada animal, né, tem um período de duração. Vacas mais azeboadas, elas têm um período superior a 270 dias. Então, vai depender aí da raça, né? Por exemplo, mestiços, 290 dias. Idade ao primeiro parto. Idade ao primeiro parto é o que a gente já falou lá na parte de bovinocultura, de corte, é quando que a novilha vai parir pela primeira vez. O ideal para as vacas seria de 24 meses, mas isso aí você tem que respeitar o peso do animal também. Não pode ser assim, a vaca chegou a 24 meses, ela já tem que estar pronta. Então tem que ver a condição corporal desse animal, certo? Período de serviço também, que a gente já comentou, né? É o período que vai do parto até a primeira cobrição fértil. Então, geralmente, o ideal é de 85 dias, porque aí se você tem esse período de serviço de 85 dias, né, você pode alcançar, chegar mais próximo de um parto por ano, tá? Intervalo entre partos. O ideal é que seja de 12 meses. A gente já falou sobre o intervalo entre partos, que é o intervalo entre um parto e outro, tá? O ideal é que seja de 12 meses. Duração da gestação, 9 meses. Persistência da lactação é o índice que corresponde à queda de produção de uma vaca durante a lactação, tá? E o período seco é o período em números de dias que se encerra a ordenha, a secagem dessa vaca. O ideal é que seja de 60 dias, 2 meses antes da data prevista para o parto. Então, o que é secar essa vaca? É parar de tirar o leite 60 dias antes da próxima aparição dela, para ela se recompor as células do sistema mamário, certo? Ela está preparada para a próxima lactação. Porcentagem de prenhez, a gente já viu também lá, certo? Porcentagem de natalidade também a gente já viu, né? Que é o quanto de bezerros que nascem vivos, certo? Porcentagem de vacas em lactação, é o número ideal, né, de vacas em lactação dentro do rebanho. Produção diária de leite, como a gente viu, é a produção diária de uma vaca dentro de um rebanho. Então, aqui eu coloquei para vocês algumas produções em diferentes sistemas, né, no sistema pasto, sistema semi-intensivo e sistema intensivo. Então, sistema a pasto, 4.500 kg por vaca ou 15 kg por vaca por dia, tá? No período semi-intensivo, 22 kg por vaca por dia, e intensivo até 32 kg por vaca por dia. Outra coisa importante é o score de condição corporal. O que é esse score de condição corporal? Você vai avaliar a vaca no olho, você vai olhar para a vaca e vai determinar se ela está magra ou se ela está gorda. Então, temos uma escala para isso, de 1, muito magro, até 5, muito gordo. Tá? Então, esse score baseia-se na observação visual mesmo. Você vai olhar os animais, vai ver as costelas desses animais e vai determinar se ele está magro ou se ele está gordo, certo? Então, aqui, ó, no score de condição corporal 1, a gente tem um animal muito magro. Então, a gente pode ver que as costelinhas dele estão todas aparecendo, né? Ele está muito esguio. Então, esse é o score de condição corporal 1. Score de condição corporal 2, né? O animal ele não está
Ele ainda está magro, mas não está muito magro, não está aparecendo aí mais as costelinhas. Aí nós temos o score de condição corporal 3, o animal já está um pouquinho mais gordo, você não consegue ver mais as costelas, a ponta do isquio. Então, isso aí também é um animal que já está engordando. Esse aí, ó, score de condição corporal 4. Também o animal já está ficando gordinho. Um animal muito gordo também não é legal, né? E o 5, um animal muito gordo. Então, esse animal também não pode ser tão gordo assim, porque vai prejudicar a parte reprodutiva. Tá? Então, o ideal é que ele fique aqui no score 3, 3.5, 3.25. Então, aqui tem até um slide falando que o score de condição corporal ideal parte de 3.25. Então, entre 3 e 3,5 seria o ideal para as vacas, certo? Então, só mostrando aqui para vocês essa parte do score. Temos também o descarte da vaca. Quando que você vai descartar essa vaca? Elas podem ser descartadas após a 4ª cria, tá? Porque aí elas já são vendidas como animais que não estão mais produtivos dentro do rebanho. Então, aí você vai avaliar se o animal não está produzindo muito, você vai descartar esse animal, certo? Aí nós temos aqui também alguns índices que eu coloquei aqui em rebanhos leiteiros. Então, tem intervalo entre parto, período de serviço. Esses são os índices zootécnicos, tá, gente? Importantes dentro da bovinocultura leiteira. E na avicultura também temos índices zootécnicos. Os principais, os mais importantes, são consumo de ração, ganho de peso médio diário e conversão alimentar. Consumo de ração, quanto que o animal consumiu quando está ali naquele lote. Ganho de peso, é quanto que o animal ganhou desde que chegou. Então, ele chega com peso e sai com outro peso. Isso é o ganho de peso. Tá? No final, você vai ter uma diferença aí, você vai entender o que é o ganho de peso. Ganho de peso médio diário, quanto que ele ganha por dia. Conversão alimentar. Conversão alimentar, que eu até vou mostrar aqui para vocês um cálculo de como faz essa conversão alimentar. O que é a conversão alimentar? É tudo aquilo que o animal come e converte em quilo de peso, de carne, digamos assim. Então, aqui eu expliquei para vocês, tá? O que é consumo de ração, o que é ganho de peso, o que é ganho de peso médio diário e o que é conversão alimentar. Conversão alimentar, nós temos um cálculo para a gente resolver, certo? Então, aqui nós temos como fazer essa conta. Como calcular a conversão alimentar? Primeiro, você vai calcular o ganho de peso do lote. Então, para calcular o ganho de peso, você tem que saber quanto que um animalzinho pintinho chegou lá no lote, né, com 42 dias. Então, ele chegou lá com média de peso de 40 gramas, aproximadamente. Então, e saiu com quantos quilos? 2,4 kg. Então, qual é o ganho de peso médio desse animal? 2,400 menos 40. Então, você vai obter aí 2,360, certo? Aí, depois que você obteve esse cálculo do ganho de peso, você vai calcular o consumo de ração desse animal. Por exemplo, os frangos, eles consomem em média 4,260 kg cada um, né? Então, nesse lote aqui. Então, o que a gente vai fazer para calcular a conversão alimentar? A gente vai pegar o consumo de ração, dividir pelo ganho de peso deles, certo? Quando eles ficaram lá. Então, deu 1,80. O que significa isso? Significa que para cada quilo de ganho de peso da ave foram necessários 1,8 kg de ração. Então, para ela ganhar 1 kg, ela teve que comer 1,8 kg. Então, 1,8. Então, quanto a conversão alimentar é mais próxima de 1, melhor. O que significa dizer que ela comeu 1 kg para ganhar 1 kg. Então, por exemplo, se a conversão alimentar for 2, conversão alimentar 2 não é bom. Por quê? Porque ela comeu 2 kg de ração para ganhar 1 kg de carne. Então, quanto mais próximo do 1, é o ideal para esse animal, certo? Então, está explicado aqui isso também. E na suinocultura, você também tem vários índices. Tem ganho de peso, consumo de ração, peso ao nascimento, peso ao desmame, mortalidade, taxa de natalidade, número de fêmeas gestantes, paridas, conversão alimentar. Então, nós temos vários índices zootécnicos, né? Que eles são parecidos e são importantes dentro de uma propriedade. Porque a partir deles, você vai entender o que está acontecendo nessa propriedade. Você vai poder
planejar suas ações, positivas ou negativas, certo?